Shalom! Sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Este canal é um canal de estudos judaicos. Eu gostaria que você procurasse observar que existe uma diferença entre estudos judaicos e estudos do judaísmo. O judaísmo é uma religião que uma parte do povo judeu segue. Nós temos os caraítas, temos os samaritanos, e hoje, no mundo cristão, nós temos um movimento chamado Techuvá. E essa Techuvá é para voltar às raízes hebraicas da fé. E o que acontece? Muitas pessoas chegam para você e dizem: olha, o seu sobrenome é judaico, então você é descendente dos judeus. E acabam cooptando essas pessoas a se converterem ao judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. Nós temos aqui algumas objeções com relação a isso. Em primeiro lugar, não existe conversão. Quando lemos Isaías 56, ele é bem claro. Nós temos que abraçar a aliança. E quando abraçarmos a aliança, o que vai acontecer? Nós vamos fazer parte integral do povo de Israel. Outro detalhe, a igreja cristã, no século IV, quando ela surgiu, ela se afastou por completo dos ensinos que eram dados pelos discípulos. Os discípulos, eles nunca pertenceram ao judaísmo, eles nunca foram cristãos. Yeshua, Jesus, nunca foi cristão, ele nunca pertenceu ao judaísmo, porque o judaísmo não existia naquela época. Na época em que Yeshua estava entre nós, haviam seitas judaicas, cerca de 20 seitas. Se você quiser ter um conhecimento melhor sobre esse tema, peça para que enviemos para você o PDF Desmistificando o Judaísmo e Suas Tradições Babilônicas. Por quê? Porque ali eu especifico todas as seitas que haviam. E entre essas seitas nós temos os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, betusianos, herodianos, sicários. E a que permaneceu depois da destruição do templo no ano 70, com mais força, porque ela tinha muitas sinagogas espalhadas pelo território de Judá, foi os fariseus. E os fariseus, num acordo que eles fizeram com os romanos para acabar a guerra, eles se comprometeram a evitar revoluções, desde que eles fossem a liderança do povo judeu. E os romanos apoiaram, mantiveram esse apoio durante séculos. Por isso que hoje, muitas pessoas chegam para você e dizem: você tem que se converter ao judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. Não faz o menor sentido. Seria como alguém chegar para Yeshua, para Jesus, e dizer: olha, você tem que se converter aos fariseus. Os fariseus eram arqui-inimigos de Yeshua. Nós vemos em Mateus capítulo 15, versículo 3, Yeshua dizendo aos fariseus: vocês são transgressores da Torá, porque vocês transgridem a Torá por causa da sua tradição. Em Mateus 23, nós vemos ali Yeshua condenando as práticas do farisaísmo, e no versículo 33 ele diz assim: vocês estão condenados ao inferno. No Apocalipse, no capítulo 2, ele diz assim: eles se dizem judeus, mas não são, eles são da sinagoga de Satanás. Ou seja, os fariseus, criadores do judaísmo, eram arqui-inimigos de Yeshua. Como você, que aceita Jesus, aceita Yeshua como seu Messias, vai se filiar a esses movimentos. E quando você vai nesses movimentos, eles dizem o seguinte: os nossos sábios, se referindo aos rabinos do judaísmo. Quando você vai ler o que esses supostos sábios falam sobre Jesus, sobre Yeshua, você vai ficar horrorizado. O Talmud é uma loucura, o que eles dizem ali sobre a pessoa de Yeshua. E Talmud é a lei oral do judaísmo. Eles estão pouco se lixando com a Torá, escrita por Moisés.
Eles se direcionam pela Torá oral. Por isso, não caia nesse engodo. E a maneira que eles usam é simples. Eles dizem, o seu sobrenome é judaico. Aí você vai ver que tem judeus com seu sobrenome. Porém, eu tenho uma notícia que não vai lhe agradar muito. A maioria dos supostos sobrenomes judaicos já existiam antes da Inquisição, eram nome de católicos. Muitos judeus que se converteram à força na Inquisição adotaram esses sobrenomes que já existiam. Nós encontramos, por exemplo, um sobrenome famoso judaico Nogueira ou Silva em generais romanos do século II. Então isso não é base para dizer que você é um descendente de judeu. Outro detalhe, o nosso país é miscigenado. A maioria de nós temos miscigenação com os negros que vieram da África e com os nativos, com os índios. Esses grupos adotaram os nomes do seu senhorio. O escravo que morava numa fazenda, ele não tinha nome cristão. E aí ele adotava o sobrenome daquele que era o senhorio da fazenda. Então, esse parâmetro não funciona. Nós sabemos que existe uma profecia de Ezequiel que o Senhor vai buscar as suas ovelhas uma a uma. Porém, Isaías 56 nos dá um refrigério espiritual. Diz assim, assim diz o Senhor, guardai a equidade e praticai a justiça, porque a minha salvação está a ponto de chegar e a minha justiça de manifestar-se. Feliz o homem que faz isso e o filho do homem que se agarra nele e guarda o sábado sem profaná-lo, que guarda a sua mão de cometer algum mal. E o estrangeiro que segue o Senhor não fale dizendo, certamente o Senhor me apartará do seu povo. Não diga ao eunuco, eu não passo de uma árvore seca, porque assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem o que eu quero e se mantêm firmes na minha aliança. Eu vos darei um lugar na minha casa e dentro dos meus muros, um monumento em nome melhor do que os filhos e filhas, um nome perpétuo vos darei, a qual nunca se apagará. Aos estrangeiros que sigam o Senhor para servi-lo, para o amarem o nome do Senhor, para serem seus servos, a todos que guardam o sábado, sem profaná-lo, e se mantêm firmes na minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte, e vos alegrarei na minha casa de oração. Então nós vemos que para o gentil, ser aceito na família de Deus, basta observar o sábado e os sábados. Quando aparece a palavra sábado no singular, significa o sétimo dia. Quando aparece a palavra sábados no plural, significa as festas bíblicas que está em Levítico 23. Esse é o caminho. Você não precisa se converter a uma religião que é contra Yeshua. Se você quiser mais informações, nós podemos te fornecer. Nós somos da sinagoga Shem Olam, nome eterno. A nossa visão é uma visão mais ampla. Nós não nos prendemos a dogmas. Nós seguimos a Torá. Nós reconhecemos os profetas, reconhecemos Yeshua, reconhecemos os apóstolos, guardamos a Torá, guardamos a Tanakh, ou seja, toda a Bíblia. O nosso movimento, ele, para melhor distinguir, é um movimento israelita, ou seja, para todos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a verdade, sem se comprometer com os inimigos da verdade. Por quê? A maioria das pessoas que estão se filiando a esse suposto judaísmo messiânico acabam rejeitando Yeshua. Eu poderia aqui dar uma relação tremenda. Por outro lado, ex-pastores que se frustraram nas suas congregações, não têm mais como manipular os seus membros, estão migrando para cá, criando sinagogas, se auto-intitulando rabinos, para enganar você. Entre em contato conosco através das redes sociais. Estaremos ali à sua disposição. Shalom, shalom.